Bom, muita gente conhece o Rodrigo Manda professor, né? O Rodrigo Manda dos cursos, das palestras, mas o Rodrigo Manda, ele é natural de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, seus 34 anos de idade, ele é o mais velho de 2 irmãos, né? O irmão Rogério, ele é o mais velho de uma família com 9 primos. E ser o mais velho talvez sempre deu, né, um pouco assim aquela coisa do responsável, do exemplo, né, que sendo mais velho você teria que estar sempre aí dando exemplo para os mais novos. E eu acho que talvez isso tenha um pouco dessa seriedade que às vezes as pessoas olham para mim, principalmente do lado profissional, né, do lado profissional. Do lado pessoal, eu acho que eu tenho muito um lado família, assim, né? Eu tenho memórias, assim, um laço muito afetivo, né? Principalmente com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe, ela tem formação em fisioterapia, apesar dela não exercer. Acho que desde pequenininho, né? Ela sempre foi um exemplo para mim nessa questão profissional. Eu acho que essa coisa da área da saúde, que ela também exercia quando eu era pequeno, já me influenciava de alguma forma a seguir, né, aos estudos e projetar uma carreira dentro da área da saúde. Minha mãe, quando a gente era menor, eu e meu irmão, ela trabalhava e com isso a gente ficava em casa, né, ia para a escola e ficava em casa, e quem cuidava da gente era minha avó. A avó, né, em japonês é Bachan, quem não sabe, e carinhosamente, né, chamo minha avó de Bazinha, né? Então, para muita gente aquela expressão de menino criado com a avó só até um pouco pejorativo. Pelo contrário, eu faço questão sempre de falar que eu fui criado com a avó, né? Eu fui criado com a Bazinha. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma figura de maior inspiração para mim, de grande aprendizado, aquela figura materna de fazer realmente, né, todas aquelas suas raízes, né, em termos de família, em termos de exemplo, né, uma pessoa que sempre foi muito trabalhadora. Acho que isso sempre foi um grande exemplo para mim. E desde pequeno, né, então tenho esse privilégio de poder viver com ela, de poder conviver e aprender diariamente com a minha Bazinha, né? Quando pequeno, né, nascido e criado em São Paulo. São Paulo, cidade grande, a gente não tinha muita opção de lazer, como se morasse, por exemplo, no interior, aquela coisa de brincar na rua, né, muita coisa de parques, essas coisas. Então, São Paulo acaba sendo aquele apelido que às vezes colocam na gente, que é criança embaça-vidro, né? Fica dentro de casa olhando o que acontece fora, né? Aquela cara presa no vidro, assim, embaçando o vidro. Mas a minha infância, ela foi bastante ativa, né? Acho que, como grande parte aí das crianças, né? Brincar sempre foi algo muito presente. E eu, né, desde pequeno, né, convivi, né, além do meu irmão, com 2 outros primos, né, que nós temos a idade parecida, e desde pequeno a gente sempre conviveu junto. Então, brincadeiras, né, desde as coisas como pega-pega, esconde-esconde, coisas desse tipo. E como menino, né, eu acho que desde pequeno também a gente tem aquela coisa do futebol, do Brasil, país do futebol. Então, o menino já acaba nascendo ali com uma bola ali como um brinquedo. E sempre gostei muito da prática de esportes, né? Desde pequeno, minha família, meus tios sempre incentivaram bastante essa questão da prática esportiva. Então a gente sempre brincou, né? Eu sempre lembro de ser muito fisicamente ativo, né, nessas brincadeiras e gostar muito da prática de esportes, né, de futebol, né, dentro de casa, quebrando as coisas tudo dentro de casa, na garagem, né? Aqui, como eu falei, São Paulo, a gente não tinha muita opção aí de sair de casa para poder brincar. Pô, e na escola não era diferente, né? Eu lembro que começava todo ano, ter aquela coisa de comprar material escolar.
E muita gente, né, espera muito esse momento, né, gosta daquela coisa do material escolar, né, e também tinha essa vontade ali, né, de começar o ano, mas eu sempre lembro que eu falava sempre assim para minha mãe, eu falava, mãe, a gente precisa ver o atestado médico, né, porque sem atestado médico eu não podia fazer aula de educação física. E a aula de educação física eu acho que, né, sempre foi uma das minhas aulas favoritas da escola, exatamente pelo fato de poder aí fazer um exercício, de praticar um esporte. Eu sempre lembro que era uma das coisas que para eu ir para a escola eu sempre ficava falando, mãe, tem que pegar e tem que fazer o exame médico, né? Tem que passar e fazer lá, tal, porque se eu não levar o atestado médico na escola, eles não vão deixar eu fazer educação física. Aí eu quero fazer educação física, né? Acho que era uma das coisas que eu mais gostava assim na escola, né? Do que falar que gostava de ir para a escola para estudar. Quando criança a gente não tem muito ainda essa noção, né? Tem a responsabilidade do estudo, mas ainda você tem aquela coisa da criança, de querer brincar, né? Então, a educação física era, sem dúvida, uma disciplina muito, né, que eu gostava muito de participar de todas, né? Não só de jogar bola, mas de fazer toda a atividade que envolvia ali na educação física. E além da educação física também, no dia a dia, né? A gente sempre gostava muito durante o intervalo, a gente chamava de recreio naquela época, de ficar ali, né, levar uma bolinha de pano, juntar os amigos da sala e ficar ali jogando, né, se estrupiando ali como se fosse ali um campeonato valendo alguma coisa. Aí chegava em casa, geralmente tudo sujo, né, com a roupa tudo suja ali, tudo suado, e aí a bazinha já, olha, tá sujo o uniforme, amanhã tem escola, vai lá, vai lavar seu uniforme, porque senão você não tem roupa para ir amanhã, né, então sempre aquela coisa de ficar dando trabalho. E na escola, né, não tem como não comentar isso, que antigamente a gente não chamava de bullying, mas qual é o japonês que não tem apelido? Né? Então, todos os apelidos, né, que a gente já conhece do japonês, né, como Jaspion, Jiraiya, Pikachu, Bruce Lee, Jackie Chan, Pokémon, enfim, todos esses apelidos aí faziam parte, né? Às vezes até quando me chamam de Rodrigo, eu às vezes, né, acabo, opa, como é que é? Né? Às vezes até esqueço, às vezes um pouco, né, de tanto que é comum as pessoas, né, chamarem, ô japonês, ô manda, né, às vezes até pelo sobrenome, às vezes quando falam Rodrigo, eu vejo até uma coisa assim do tipo, né, de seriedade, alguma coisa desse sentido. E na escola, quanto menos você gostar de um apelido, né, mais esse apelido vai pegar em você, mais vão ficar te chamando por esse nome. Então, eu nunca me esquentei muito com isso, assim, nunca foi algo que me deixou nervoso se alguém me chama, né, de japonês ou alguma coisa do tipo, assim. Pelo contrário, eu sempre levo numa boa, numa brincadeira saudável. E o japonês também tem aquela coisa do nerd, né? Todo mundo fala que japonês é nerd, que japonês gosta de estudar muito, ou que o japonês está sempre à frente, né, no conhecimento e tal. E eu não sei assim para falar se realmente tem alguma coisa realmente do japonês, né? Mas eu acho que a cultura oriental, né, pelo menos a educação que eu tive, sempre foi que sem estudo a gente não chegaria em lugar nenhum, né? Então a questão do estudo, né, ou de tirar notas boas na escola, era na verdade uma coisa que minha mãe sempre falava pra gente, que a gente tinha que estudar, era a nossa obrigação estudar, né? Enquanto ela ia trabalhar, a gente tinha que estudar, tinha que fazer lição, tinha que ir bem nas provas. Se não fosse bem, por que não tá indo bem, né? Alguma coisa tá errada. Então eu nunca fui também aquele menino de ficar com a cara nos livros, ficar estudando, né, todo dia. Realmente era aquela coisa de estudar para a prova, né, meio que na véspera ali, mas eu sempre tive notas boas, né? Nunca tive problemas com isso aí em termos de ser cobrado pela minha mãe. E na escola, das disciplinas, né, das matérias, eu lembro que as matérias assim que eu mais gostava era, no começo até a quarta série ali, era ciências, né? A gente estudava ciências, e aí depois, né, da quinta série para frente que começava a chamar de biologia. Então sempre foi uma matéria que eu gostei muito. E aí essa coisa, né, de biologia, área da saúde, acho que vinha também
né, vamos dizer assim, já começando a se formar no meu subconsciente, que era uma área que eu realmente gostaria de estudar, gostaria de atuar profissionalmente quando eu realmente chegasse ali na hora de escolher uma profissão, ou do famoso o que você quer ser quando crescer. Bom, então quando, né, vem essa pergunta, quem que é o Rodrigo Manda, acho que, né, vem tudo isso aí, toda essa história, né? Pessoa que tem muito esse laço afetivo com a questão familiar e todas essas experiências, né, de quando era criança, adolescente, com a prática recreativa de esportes, com o exemplo da área da saúde dentro de casa, com a afinidade pelas disciplinas, né, de biologia. Acho que tudo isso realmente é o que me forma hoje a ser e atuar na área que eu atuo, né? E que realmente hoje, atuando nessa área profissionalmente, eu acho que é realmente uma realização. Eu atuo com vontade, eu atuo realmente porque eu gosto de fazer isso que eu faço. E isso eu acho que é o principal, exatamente porque é uma coisa que veio sendo construída ao longo da minha infância e da minha adolescência. Eu não faço nada hoje única e exclusivamente por ter a necessidade de ter uma profissão, mas que são coisas, realmente são áreas que eu me identifico, que sempre foram parte aí da minha história. Eu acho que isso que faz eu ser quem eu sou hoje.